Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, com todos vocês, as famílias, crianças. Eu sou a Cida e hoje eu estou aqui para contar uma história diferente para vocês. Uma história real que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. É uma história bíblica, uma história que está lá inserida na Bíblia Sagrada. Essa história está no capítulo 16 de Samuel 1. E o tema é: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Essa história que eu vou contar é a parte em que fala que tinha um rei em Israel que se chamava Saul. Deus consagrou ele, Deus separou ele para ser rei. E este é o Samuel. Samuel era um servo de Deus muito fiel, que fazia muito bem a vontade de Deus. E estava sempre entre o povo, aconselhando o povo, ensinando as escrituras sagradas para o povo. Samuel estava muito triste, ele não estava nada feliz. Mas sabe por quê? Porque o rei que ele ungiu, que Deus autorizou ele ungir, que era Saul, estava desobedecendo, estava fazendo coisa errada, não estava cuidando do povo direito. Então, Samuel não estava nada contente, mas ele tinha muita dó de Saul. Então ele ainda deixou Saul ficar no reinado. Mas Deus viu e não se agradou das coisas que Saul estava fazendo e falou para Samuel: Samuel, você não pode mais aceitar as coisas que Saul está fazendo. Vai até Belém, procure por Jessé. Jessé tem 8 filhos. Entre os filhos de Jessé, há um que é o meu escolhido para rei futuramente. Vá e encontre esse homem que se chama Jessé. Mas Samuel disse: Senhor, se eu for e Saul ficar sabendo que eu fui ungir outro rei, ele vai mandar dar um fim em mim, ele vai me maltratar, ele vai me perseguir. Deus disse: não temas, eu estou contigo. Pegue, escolha uma das melhores bezerras e leve até o templo. Lá é o lugar onde todos fazem sacrifício para mim. E Saul vai saber que você foi lá para fazer o sacrifício. Então, como Samuel era muito obediente, ele fez o que Deus mandou. No dia seguinte, ele foi até o templo. Chegando lá, encontrou Jessé, que também tinha levado uma das suas ovelhas para fazer sacrifício, para agradar o Senhor. E ele perguntou para Jessé aonde ele morava e disse que ia fazer uma visita para ele. Então, passou o dia, no outro dia ele foi até a casa de Jessé fazer a visita. Chegando lá, ele disse: Jessé, chame os teus filhos, que eu gostaria muito de conhecê-los. Aí então, Jessé chamou todos os seus filhos para se apresentar para Samuel. Então apareceu os filhos, ele tinha 8 filhos, e todos eles ficaram frente a frente com Samuel. Mas Samuel olhou para um, olhou para o outro e disse: estão todos aqui? É só esses filhos que você tem ou você tem mais algum filho? Porque eu sinto no meu coração que não é nenhum desses que Deus gostaria que eu ungisse. Aí então Jessé disse: não, eu tenho outro, eu tenho um filho mais novo, ele está lá nas montanhas pastoreando as ovelhas. Então, mande buscá-lo, mande chamá-lo, que eu gostaria muito de conhecê-lo.
Jessé então deu ordem a um dos seus servos: vá até as montanhas, chame por Davi, diga a ele para vir embora agora mesmo. Aí então, um dos servos fez o que o Jessé disse. Foi até as montanhas procurar por Davi. Chegando lá, encontrou, Davi estava lá, feliz da vida, pastoreando as suas ovelhas. E ele disse: Davi, o seu pai quer conversar com você, vamos até lá. E Davi foi. Davi era muito obediente. Davi era um moço forte, Davi era um moço bonito, esperto, e ele tinha um dom maravilhoso, ele tocava harpa, e ele também fazia músicas, louvores para Deus. E ele chegou lá e disse: pai, você me mandou me chamar? Você mandou me chamar? Sim, meu filho. Aqui está o sacerdote Samuel e ele quer falar com você. Aí ele olhou para ele e disse: é esse mesmo. Deus me faz sentir que esse é o futuro rei de Israel e eu quero ungí-lo. Eu vou ungir, mas vocês não podem falar para ninguém, porque se Saul sabe que eu ungi outra pessoa como rei, ele vai fazer mal para o menino. Então, guardem esse segredo e na hora certa, Deus irá mostrar a hora certa em que ele se tornará um rei. E assim, Samuel ungiu Davi. Sabe como que eles ungiam? Ele pegou um chifre de animais, colocou o azeite e derramou na cabeça de Davi. E tudo em nome do Senhor Jesus. E Davi ficou consagrado como rei. Mas passou o tempo. Saul pegou um espírito mau. Saul estava briguento, mal-humorado, não dormia à noite, ficava xingando o tempo todo, amaldiçoando todo mundo. E ele não tinha paz. Aí um dos seus servos disse: por que você não chama o filho de Jessé para tocar para você? Ele canta louvores, ele toca instrumento da harpa e talvez esse espírito que está em você vá embora. Então ele disse: vá até a casa de Jessé e traga o menino. Ordem de rei não pode se negar a fazer, porque senão, é o rei quem manda. Então, Davi mudou-se para a casa de Saul e ficou ali. E toda vez que Saul estava atormentado, Davi ia lá e começava a tocar a harpa, tocava a harpa e Saul se acalmava. E ali ficou muitos anos Davi morando ali no castelo, né, na casa de Saul. Até que um dia correu a notícia por ali que o gigante Golias, os filisteus, iriam atacar Israel. Ai, todos ficaram com muito medo porque o gigante, ninguém conseguia vencer ao gigante. E todos ficaram, Saul ficou preocupado, mandou organizar o exército, mas ninguém queria encarar o gigante Golias. Ele era muito alto, muito forte e andava com capacete. Ele tinha o seu capacete, ele tinha lança, ele tinha todas as ferramentas de um guerreiro para guerrear, para acabar com qualquer um que
que chegasse à frente dele. Ninguém queria encará-lo, mas Davi disse: eu vou lutar com o gigante. Mas Saul disse para ele: você é muito pequeno, ele vai acabar com você. Ele disse: quando se tem Deus, nós podemos ser vitoriosos. Com o Senhor na nossa vida, nós podemos ter vitória. E ele foi com fé e coragem. Então, lá nas montanhas, no meio da mata, eles se combinaram de se encontrar. Eles foram todos os guerreiros de Saul, foram todos prontos para guerrear. Chegando lá, Golias começou a rir, tirar sarro. Quando ele viu Davi, então, que ia encará-lo, ele: vou acabar com você, você não vale nada, olha o seu tamanho, você ousa querer lutar comigo, você deve estar meio louco mesmo. Davi disse para ele: você vem com as suas lanças, com as suas armas, com as suas armaduras, e eu vou com a presença do Senhor. E assim, sabe o que Davi fez? Ele só pegou uma pedra e ele tinha uma funda como arma e ele rodou esta funda com a pedrinha e pá, bateu bem na cabeça do gigante. E assim o gigante caiu no chão. O gigante caiu sem vida e todos aplaudiram Davi. Olha lá, Davi foi vitorioso. Mas por que Davi venceu o gigante? Porque ele não foi com armas. A arma deles era celestiais, as armas celestiais que o Senhor